Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui para falar de um livro assim que é um dos meus preferidos. Traga o seu amor de volta sem pedir nada em troca. Então, minha experiência com esse livro foi muito interessante, porque quando eu li o título, eu comecei a levantar uma série de hipóteses, né? Traga o seu amor de volta parece muito aqueles folhetos, aquelas propagandas que a gente vê por aqui em Belo Horizonte, em outros lugares, de serviços de astrólogos, serviços de pessoas que fazem amarração para amor e essas coisas todas, né? Traga o seu amor de volta. Só que aqui, ainda no título, tem um detalhe: sem pedir nada em troca. Então, esse amor recuperado, ele viria, mas sem contrapartida nenhuma, gratuitamente, sem interesse e diferentemente, né, do que a gente espera quando lê alguma coisa que diz que vai trazer o amor de volta. Enfim, fiquei curiosa pelo título. Eu sempre gosto de tocar o livro quando eu pego, porque ele vai trazendo pra gente algumas sensações. Esse livro, por exemplo, ele tem um alto relevo, então quando você pega aqui nessa parte avermelhada, você sente uma textura diferente. Então, isso é um recurso também do projeto gráfico para poder trazer sensações para o leitor. O autor é o Ike Carvalho e ele é belo-horizontino. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele. Bom, aqui ao final a gente chama de quarta capa. Tá? Normalmente a gente fala no verso do livro, mas o termo técnico é quarta capa. É assim: primeira capa, essa parte aqui é a segunda capa, essa aqui é a terceira capa e essa é a quarta capa. Então, lendo a quarta capa, eu me deparei com o seguinte texto: pouco antes do Dia dos Namorados, minha namorada terminou comigo. Eu fiquei sem entender. Entrei no quarto do meu pai e perguntei: pai, ela dizia que me amava? Então por que ela terminou comigo? Não dá para entender. Um dia existe amor e no outro tudo acabou. Ele me alertou: você nunca vai superar seus traumas se continuar procurando no amor uma lógica. Construa uma nova história. Eu fui para o meu quarto, abri o notebook e resolvi escrever este texto, porque vejo o mundo distorcendo ou complicando demais o amor. Um monte de gente dizendo: fique com alguém que faz isso, que faz aquilo, que te dê isso, que não sei mais o que. Esse monte de regras e exigências são coisas criadas pela cabeça. E meu velho, não sei se você sabe, mas o amor é criado pelo coração. O resto é ilusão. Então acredite, o amor completo é quando você quer o outro sempre perto. Só isso. Quando eu li, falei: nossa, esse livro promete. Primeiro, porque ele trata de várias dimensões. O amor em várias perspectivas. E aqui, gente, essa pegada, quando ele fala assim: olha, e meu velho, não sei se você sabe, ele está interpelando o leitor. Então é alguém que escreve pensando naquele que vai ler. E isso é interessante, porque faz com que o texto ele seja não um monólogo, mas um diálogo. E aí, diante disso, eu fiquei muito curiosa. Então eu venho aqui para a orelhinha e leio a respeito do autor, né? A vida de Ike era tranquila e parecida com a de muitos jovens de Belo Horizonte, sua cidade natal. Ele morava com os pais e o irmão, era apaixonado pela namorada e trabalhava na agência de publicidade da qual era sócio. Suas impressões sobre o cotidiano iam para o blog The Love Coach, onde podia dar vazão ao seu talento para escrever. Até que, em 2013, dois fatos fizeram tudo virar de ponta cabeça. Na mesma semana, seu namoro teve um fim traumático e o pai recebeu o diagnóstico de uma doença degenerativa grave que o mataria aos poucos. Sem chão e em meio a um turbilhão, foi no blog que encontrou refúgio para expressar seus sentimentos.
Os textos fortes e genuínos acabaram viralizando, popularizando o site e dando a Ike milhares de fãs. Suas palavras possuem um incrível dom de ser, ao mesmo tempo simples e profundamente verdadeiras, traduzindo o que há de mais puro e desejável no amor. Essa mesma capacidade de causar impacto e despertar as emoções dos leitores permeia as reflexões tocantes de Traga o seu amor de volta, seu aguardado segundo livro solo, e que, mais uma vez, demonstra sua vocação única como cronista do amor em todas as suas expressões. Então, gente, só por isso aqui o livro, né, se ele já tinha me impressionado, me encantado, aqui ele me ganhou. Então, eu comecei a ler baseado nesses textos curtos de apresentação do livro. Vou mostrar para vocês um pouquinho, eu não vou ler nenhuma crônica, não. Esse vídeo é só para apresentar o livro e dizer das características e daquilo que faz ele chamar a atenção do leitor. Então, vamos passando aqui rapidamente. Quando chegar numa página de destaque, eu aproximo mais para vocês observarem. Bom, aqui, por exemplo, nessa página, é ele conversando com o leitor e trazendo esse leitor a embarcar com ele na obra. E aí, ele fala assim: Ei, este livro possui trilha sonora. Pegue o celular e um fone de ouvido se precisar. Baixe o aplicativo para ler os QR Codes ou acesse pelo link e ouça as músicas que eu separei especialmente para cada texto. Como sempre, para facilitar, eu fiz uma playlist completa também, que você acessa pelo QR Code ou link abaixo. Então, gente, olha só o diferencial desse livro. Ele possui essa imagem aqui, que é o QR Code. Então, se você aproximar a câmera do seu celular, você tem acesso a todas as músicas que ele selecionou para poder compor esse livro. E aí, seguindo para as próximas páginas, aqui é o sumário com as crônicas que ele selecionou. Aqui, gente, tem outros símbolos de QR Code. Por quê? Porque além daquele primeiro que contém todas as músicas, para cada crônica ele separou uma trilha que dialoga com o texto apresentado. Então, se você aproxima desse aqui, você vai ter acesso à música que ele separou para essa crônica. Tem algumas imagens também e alguns quadros que ele separa com passagens marcantes do livro. Então, dessa primeira crônica que a gente passou, ele separou essa frase que diz assim: o amor completo é quando você quer o outro sempre perto. E assim ele faz por toda a extensão da obra. Crônica, QR Code, a imagem, o destaque da frase. É um livro assim que prende, é um livro que agrega muito, que faz a gente se redescobrir. E o mais interessante é que essas crônicas que ele apresenta no livro estão disponíveis nas redes sociais. Então, se você não conseguir adquirir o livro, você pode acessar os canais do Wiki, que elas estão lá para acesso, ok? Eu vou ler aqui rapidamente. Você pode acompanhar o leitor através do Facebook, do Instagram e do YouTube, que são os canais dele. www.thelovecode.com.br. No Facebook, você pode acessar facebook.com/blog thelovecode. No Instagram, instagram.com/Ike Carvalho. E no YouTube, youtube.com/thelovecode-blog. Então, a minha dica é para seguirem, para acessarem os conteúdos do Ike Carvalho. Não é um escritor famoso, popular, extremamente conhecido, mas é alguém que pode agregar muito valor para suas reflexões. Tá ok? Então, fico por aqui e um beijo para vocês.